nosso corpo, ele é o aparelho, o aparato, o instrumento perfeito para a gente estar aqui. É através dos nossos sentidos que o nosso espírito constrói o mundo externo. O que a gente vê, o que a gente ouve, os cheiros, os sabores, o que a gente toca, o que a gente sente, abraço, né? Beijo, sexo, carinho, tudo. Quando a gente junta todos os nossos órgãos do sentido, a nossa pele que sente calor e frio, né? Então, quando a gente junta todos os nossos órgãos dos sentidos, né? E o nosso corpo, o corpo que senta, o corpo que levanta, o corpo que pratica esporte, o corpo que sente dor, o corpo que cansa, o corpo que dorme, né? Então, é o corpo que passa todas as informações, né, para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. Então, o corpo, ele é como se fosse sabe, um balcão? Acho que é isso. Vamos pensar assim, eu estou numa loja e tem um balcão. Do lado de cá estou eu, fazendo uma venda, cobrando, né? E tem o balcão. E do lado de lá está o mundo, estão as pessoas. Quando eu vou interagir com as pessoas, eu tenho um corpo. É o meu balcão, né? De comunicação. Que quem se comunica não é o corpo diretamente, né? É a minha alma que anima o meu corpo. Então é aí que vem a comunicação. Então, a minha alma, o meu espírito, a minha consciência, a minha mente, é ela que se comunica com o mundo. Através do corpo. Então, eu tenho feito muitos trabalhos, já faz um tempo, né? De retorno ao meu corpo, né? De retorno ao meu corpo, de sentir o meu corpo. No começo do ano, sabe naquela virada de ano que a gente faz, que todo mundo faz, com milhares de projetos, né? Esse ano eu fui mais modesta, porque eu falei, ok, ano de pandemia eu não posso ter uma lista de 2 folhas frente e verso, não dá. Eu falei, então vamos ser um pouquinho mais realista e diminuir um pouquinho os projetos, né? Que começo de ano eu faço um monte de projeto e aí eu realizo, não tudo, mas uma boa parte eu realizo. Então eu fico morrendo de pressa, falei, não, meu Deus do céu, já tá acabando o ano, estamos na metade, eu não fiz nem uma página ainda, enfim, né? Então, uma das coisas que eu dei foco este ano foi, muito louco, né? Olhar para o meu corpo. E olhar para o meu corpo é me relacionar com ele, senti-lo, dar um olhar carinhoso para ele, cuidar da saúde dele, diminuir as minhas dores das costas por conta do meu acidente de moto de um tempão atrás, sabe? Mas eu queria muito me reconectar, eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, eu estava sentindo que eu precisava me reconectar com o meu corpo. E claro que quando você dá uma ordem para o universo te devolve, né? O universo é maravilhoso. Deus é incrível, incrível, te amo. Enfim, né? E eu falei isso, eu quero me reconectar. Eu não sabia como. Eu falei, não sei se eu vou fazer uma dança, o que eu vou fazer, se eu vou fazer umas vivências, né? Sei lá, de alguma coisa muito louca, não sei, né? E acabou que realmente, de uma forma ou de outra, de muitas formas veio. Olha, eu acho, olha a opinião que eu tinha. O meu corpo, ele parece o Uber da minha cabeça. Tipo assim, é só um Uber. Eu preciso levar o meu cérebro pensante nos lugares. Eu preciso sair da sala para ir para a cozinha, da cozinha para o quarto, e eu preciso levar o meu cérebro. E aí eu tenho o Uber, que é o meu corpo. Total desconexão, sabe? Total desconexão. Eu não quero. Eu quero que eu seja uma inteira. E não que o meu corpo seja o táxi que leva a minha mente aonde ela quer, né? Onde eu preciso ir. Então tem sido uma experiência muito legal e de perceber o quanto eu estava desconectada. O quanto eu não sentia mais meu corpo, né? Sentir, por exemplo, horas seguidas
naquele flow mental, o fluxo da criação, do trabalho. 6 horas sem ir no banheiro, sem beber água, sem comer. 6 horas. E isso era algo assim, tipo, né? Fazia parte da minha realidade, pelo menos no ano passado. Tá tudo certo, eu ia embora. Pegava um livro. Quando eu pego um livro, eu vou embora, né? Eu entro no livro, eu não fico mais na sala, eu entro no livro, depois eu volto, né? Quando eu entro no livro, vai brincando aí 4, 5, 6, 7 horas. Às vezes eu começo um livro de 150 páginas depois do almoço, 11 horas da noite eu terminei o livro, sabe? E tudo bem, mas se eu estiver conectada com o meu corpo. Eu tava sentindo frio e falava, gente, o que tem de errado? Eu tava com frio e não percebia que eu tava com frio. Só ia perceber quando eu chegava no limite. O limite da fome, o limite da sede, o limite do frio, a dor de cabeça sem saber de onde vinha, né? E tá sendo muito legal. Eu tô redescobrindo, né? Eu tô, na verdade, colocando o meu corpo no lugar dele, aonde o lugar que ele tem que ocupar na minha vida. Em importância, em zelo, em carinho, em comunicação, né? Como o meu corpo comunica as coisas para mim, né? Você não é tão inteligente quanto o seu corpo. Porque o seu corpo sabe do que ele precisa, na hora que ele precisa, ele dá sinal. Você é que não está sendo inteligente para ouvir. E é muito louco isso, né? E como a gente ultrapassa o limite do corpo. E como a gente paga o preço. Porque a gente paga um preço muito alto. Às vezes o preço não é agora. Às vezes vai sendo colocado numa conta, e quando a gente vê, explodiu essa conta quando ela é cobrada. Em doença. Muitas vezes são doenças que têm retorno legal, mas às vezes você tem doenças que não tem. Às vezes você tem um problema na coluna que não tem volta, né? Não tem volta. Às vezes você tem, né? Você desenvolve, por exemplo, uma diabetes e não tem volta, né? Às vezes você desenvolve um câncer, né? Normalmente tem volta, né? Graças a Deus. Mas às vezes o preço é esse. O preço é uma sequela, né? Uma doença ou uma sequela de doença que não tem volta. Fora que eu percebi que eu estava perdendo algo. E aí eu entendo que quando eu disse no começo do ano que eu queria reconectar com o meu corpo, não era a minha mente que estava dizendo isso, era a minha alma. Minha alma que estava sentindo essa desconexão. Porque eu simplesmente escrevi reconectar com o meu corpo, olhar para o meu corpo, mas eu não sabia nem o que era isso. Isso que foi mais louco, porque não era algo pontual. Eu só senti essa necessidade de retornar ao corpo, mas eu não sabia nem verbalizar, então não foi um desejo da minha mente, né? Desejo da mente são coisas muito pontuais, né? A mente, ela trabalha com coisas pontuais, definidas, claras e pontuais, mas a minha alma só disse isso, e eu tenho buscado isso.